bora conhecer a casa que estamos a comprar juntos? Bem, esta casa foi mesmo um achado. Já vos vou contar mais ou menos quanto é que vai ficar tudo, a compra com a obra, ok? E como podem ver, tem alguns detalhes que eu pessoalmente não gosto muito, como por exemplo este azulejo, este chão acho muito mais simpático, já são gostos, não é? Mas aqui o que eu vou fazer é, que já tenho orçamentado, fazer uma pintura à tinta própria para azulejos, portanto vai-se dar um primário com uma cor e eu estou a pensar pintar de cinzento. O que é que acham? Acho que fica bem com este chão, assim um cinzento clarinho, para dar também um bocadinho mais de amplitude e luz à casa. Aqui temos o quarto, que precisa de uma janela nova, como podem ver. Eu até podia aproveitar esta janela, é uma janela de alumínio, mas eu prefiro pôr uma janela de PVC com corte térmico, porque vai ser muito melhor para o conforto das pessoas que viverem na casa. Este é o tipo de aquecimento que há aqui, mas também não é muito eficiente. A casa tem um detalhe muito giro, que tem assim tipo, não sei se vocês conseguem ver, tem assim umas abóbodas, diz? Sim, umas abóbodas internas, que acompanham também aqui o resto da casa, e isso faz com que a casa seja muito mais fresca no verão. Eu não sabia, mas era uma técnica de construção antiga, que principalmente aqui nesta zona onde eu comprei, que é uma zona de Espanha onde faz muito calor, não sei se conseguem perceber a diferença de altura, mas, portanto, a casa faz como um bocadinho um triângulo no teto, e isso faz com que a casa seja muito mais fresca. Esta zona onde eu estava agora é a sala, ok? É uma sala pequenina, mas tem uma janela, é muito fresquinha e tem um chão que eu também acho bem giro, que eu vou aproveitar. Tenho aqui um bocadinho de umidade, que é uma coisa super normal, não é? De encontrar. Não sei se conseguem ver nestas paredes. E o que é que eu vou fazer quanto a isto? Bom, a umidade é talvez o problema construtivo mais comum de se encontrar, e não há propriamente uma grande solução, principalmente quando a umidade vem do chão, porque quer dizer que não há um bom isolamento de construção de raiz e a parede vai sempre absorver água e essa água vem para cima porque essa água tem de sair. O bom da água sair é que ela não vai fazer pressão e tensão sobre a estrutura, mas o mal da água sair, obviamente, é que a parede fica feia. O que é que se pode fazer? Pode-se picar, usar massas especiais para a parede respirar melhor e para essa respiração realmente sair e não ficar ali na parede e não ficar com um aspecto mau. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é, temos aqui manchinhas e vê-se que isto já foi reparado, vai até 50 cm e vamos picar até 80 cm e pôr as tais massas que são mais resistentes à umidade e uma pintura também resistente à umidade, que é para deixar a parede respirar. Quando eu digo resistente à umidade, é própria para a parede respirar. Obviamente, se ela não deixar a parede respirar, é pior o efeito final. E agora, esta é a cozinha. E o que é que eu vou fazer à cozinha? Eu também vou pintar os azuis da cozinha. Eu salsejo, né? Portanto, este friso eu pessoalmente não gosto muito. O que é que eu vou fazer? Eu vou pintar a cozinha daqui para cima. Em princípio vou pintar a cozinha de bege. Porquê? Estes armários não estão maus. São assim brancos, indiferentes. E eu acho que eu vou aproveitá-los para, pelo menos num primeiro momento. E com isso também escuso de estar a mudar a cozinha toda. A cozinha e a casa de banho são sempre as partes mais caras da casa para fazer obra. Principalmente quando é preciso fazer tudo. Aqui dá para ver, comprado ao resto da casa, a eletricidade já é nova aqui. E como é que eu sei isso? Porque não há fios a sair da parede e no resto da casa há. Portanto, a eletricidade aqui já foi feita por dentro e tem ligação à terra. Quando as tomadas têm aqui estes bocadinhos metálicos é porque já há ligação à terra. Isso é muito importante porque é a ligação à terra que faz com que nós não apanhemos choques, ok? Quando tocamos nas tomadas. Então, aqui já há canalização nova e eletricidade nova. Portanto, isso é menos uma coisa com a qual eu tenho de me preocupar. Depois aqui temos a casa de banho, que até ficou gira dentro do estilo. Tem uma janelinha. Sim. Aqui há um pátiozinho interno. Também gosto imenso destes azulejos. E depois temos um pequeno terraço. Sim. Um terraço. É aqui. E ainda temos uma arrecadação. Infelizmente, aqui o telhado da arrecadação está feito em amianto. Foi uma das coisas que eu vi logo quando fiz a primeira visita.
portanto são umas telhas assim cinzentas e o amianto é obrigatório retirar porque é perigoso para a saúde, principalmente quando já tem muitos anos, porque liberta microfibras, etc. Isso é uma normativa que existe a nível de, eu penso que da União Europeia, e aqui em Espanha aquilo que se faz, provavelmente em Portugal é a mesma coisa, é chamar uma empresa especializada para fazer a retirada do amianto. O que é chato neste caso? É que a quantidade aqui é muito pequena, estou a falar de menos de 5 metros quadrados, mas as empresas cobram mesmo entre 0 a 20 metros quadrados. Mas tem de ser, porque realmente não se pode deixar. É mesmo uma questão de responsabilidade para com as pessoas que vão viver aqui. E só empresas especializadas é que podem fazer, porque elas seguem todo um processo de reportar de onde é que foi tirado o amianto, como é que fizeram a retirada, enfim, para todas as normas de segurança e ambientais serem cumpridas, porque também tem de passar por um processo de reciclagem específico. E é isto, espero que tenham gostado e em breve vão ver como é que a casa vai ficar. Olá, é segunda-feira e já comecei a obra. Lembram-se que eu tinha feito a escritura do apartamento da casa que vocês me viram visitar. Fiz a escritura na segunda-feira passada, que foi dia 16, e hoje, dia 23, a minha obra está a começar. Aquilo que vocês estão a ouvir são as pessoas de portas e adubelas de portas e a picar paredes que precisam de ser reforçadas por causa de alguns problemas pequeninos de umidade. E eu também aproveitei para vir e tirar algumas coisas daqui que não são precisas. É normal que quando compres uma casa que precisa de obras, as pessoas acabam por deixar-te coisas que não vais precisar e vais ter de deitar fora. E é importante gerir isso, porque quanto menos coisas houver na casa, mais fácil é a obra avançar. Eu já tinha vindo durante a semana passada e fui tirando algumas coisas e agora estou a tirar aqui algumas coisas que tinham ficado para o fim. E provavelmente tu estás-te a perguntar, mas como é que é possível comprar uma casa e uma semana depois estar a começar uma obra? Parte disso é organização. E é mesmo importante quando tu investes no imóvel não perder tempo. Eu só consegui começar a obra hoje porque antes de comprar a casa, eu vim ver a casa uma primeira vez e depois vim ver a casa uma segunda vez com vários construtores que me apresentaram os seus orçamentos. E havia uns que só conseguiu começar em 6 meses. Eu achei que o trabalho deles era bom e era interessante, mas disse, olha, desculpe, eu não posso esperar 6 meses. E depois este construtor, que me pareceu bastante sério também, podia começar rapidamente, em 10 dias. Portanto, eu confirmei quando já tinha a escritura confirmada e entre que foi a escritura e passou agora uma semana, depois podemos começar já a obra. E também é importante tu fazeres isto o antes possível, porque há alguns materiais que demoram tempo. Por exemplo, as janelas, deixa eu ver, vou mostrar aqui. Há algumas janelas, como esta e esta, que são janelas com medidas mais ou menos standard. Portanto, nós vamos conseguir encontrar janelas que já estão feitas e existem em estoque. Mas se no teu caso a casa não tiver janelas de medidas standard e tiverem de ser mesmo feitas às medidas, muitas vezes as fábricas demoram 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses para entregar. E tu precisas de janelas decentes para conseguir usar a casa, seja para usar para ti, seja para arrendar, para o que for. O mesmo com portas que sejam feitas à medida, tudo o que for feito à medida demora imenso tempo. Portanto, quanto antes tu tiveres tudo medido, acertado, pedido, menos tempo tu perdes, porque tu podes ficar. Isto também acontece às vezes com as cozinhas do IKEA. Eu adoro o IKEA, trabalho imenso com as cozinhas do IKEA. Aqui não vai ser o caso, não vou precisar de comprar uma cozinha nova, mas já me aconteceu ficar semanas à espera para montar uma cozinha do IKEA, porque falta um painel que deixou de haver em estoque e como falta esse painel, não há possibilidade de te montarem a cozinha. Então, isto é só para te dar um exemplo de como os tempos e a organização são importantes. Por falar em IKEA, também vou ter uma cozinha em Lisboa que vai ser montada a meio de abril e vê a antecedência com que eu tenho a cozinha fechada. Eu já fechei a cozinha no fim de fevereiro. Portanto, no fim de fevereiro já
vieram fazer as medições, confirmaram que estava tudo ok, já pude fazer o pedido final, portanto as coisas estão guardadas para mim. Isso é super importante porque se deixas essas coisas para o final, tudo o que são materiais que tu dependes de outras pessoas, de outros fornecedores, e não são coisas corriqueiras como tintas ou cimentos, ou essas coisas que normalmente o construtor é que se preocupa com isso, coisas mais específicas, tu tens de estar em cima. Mesmo que o teu construtor se ocupe das janelas e se ocupe das portas, tu podes ir perguntando, olha, já pediu, quando é que entregam? Vai fazer à medida? Não vai? Porque depois podes te deparar com uma obra que se arrasta e uma casa que não está pronta porque falta-te uma janela ou uma porta e tens de ficar semanas ou meses à espera dela. Fica por aí, no próximo vídeo eu vou-te mostrar como é que a casa está a ficar e de seguida vais ver imagens de como é que ela está agora.